Diante dessa enorme quantidade de informação que nos chega às mãos de maneira cada vez mais fácil, a linha que separa uma pessoa bem informada de uma desinformada ou mal informada torna-se cada vez mais tênue, o que aumenta o alerta contra a alienação diante desse paradoxo da internet. Essa linha é que está sendo o grande X da questão, porque as pessoas, elas não estão sabendo mais separar, e nem tem tempo, porque é um boom, né? É um boom. Hoje a gente está consumindo informação o tempo inteiro e em grande escala, e ora, a gente, nesse consumo, a gente também consome sem critério, a gente não verifica, que é o que o texto todo aborda, que é esse papel nosso de pensar as fontes e de checar e até mesmo de participar desse processo de construção da informação em si, para ser transmitida como mediadores, né? A questão do fenômeno da pós-verdade, na verdade, sim, é um conceito novo, mas de coisas que já aconteciam antes sem ter o potencial que as tecnologias trazem. Então, assim, as pessoas já construíam pós-verdade antes, mas não tinha essa possibilidade de transmissão e retransmissão como tem hoje via WhatsApp, via rede social, e por isso que acabou virando um fenômeno. Pesquisando sobre o assunto, eu vi uma matéria da Info Escola que trazia essas questões falando desse conceito, né, como o Alimaté mesmo disse, que é um conceito que não que era um fenômeno, que já aconteceu, mas que talvez não era conceituado. Hoje, acho que as pessoas estão, por conta das tecnologias, estão tentando conceituar, trazer um conceito para essa coisa da pós-verdade. Cabe ressaltar, a notícia falsa sempre existirá na história da humanidade, mas há quatro causas que se relacionam e explicam esse momento. Descentralizar a informação trazida pelas novas tecnologias de comunicação, ambiente de forte polarização política que contribui para a difusão de notícias falsas para atingir o inimigo ideológico, crise de confiança nas instituições tradicionais, favorecendo a autonomia das pessoas na busca pela informação, fortalecimento de uma visão de mundo que relativiza a verdade, resultado de mudanças socioeconômicas trazida pela globalização, que fragmenta a flexibilização e o modo de ver o mundo. Se você pegar lá da época da imprensa, já aconteceu algo parecido. Então, assim, já se discutia essa questão da passagem de uma leitura intensiva para uma leitura extensiva. Já se preocupava muito com a questão de muitas opções de leitura para quem lia na época, né? Então, com a explosão bibliográfica do início do século XX, principalmente, isso potencializa, vem o livro enfurecido, que ele vem trabalhar. E a questão da produção do Big Data hoje, né, que a gente chama, dessa explosão maior ainda, que fica controlada e cada vez mais extensiva fica essa leitura. A gente até fala, às vezes, uma leitura mais superficial, mais rápida. Isso, de alguma forma, torna a informação mais enfurecida. E é nesse sentido que ela busca trabalhar enquanto profissionais bibliotecários. O que a gente pode fazer? Ela lia essa questão da organização, a questão de ser editor, da parte da edição, a parte da mediação, são situações onde o profissional vai trabalhar para lidar com essa situação. Lucileide, né? Lucileide. Eu gostaria de agregar uma outra palavra para a gente pensar também sobre a questão da pós-verdade, que é a própria discussão sobre desinformação. Elas estão imbricadas, né? Hoje a gente usa essa terminologia pós-verdade, mas na realidade o que nós lidamos com a pós-verdade é com a desinformação de fato. No livro Enfurecido, nós temos o problema da desinformação decorrente da sobrecarga de informação. Quer dizer, a futilidade, a inutilidade da reprodução exacerbada, né, de textos, de publicação, o que a gente chama também sobrecarga. Não só por isso, mas porque hoje o que a gente busca como verdade, ela não está instanciada somente nas publicações em si.
ela está baseada na retórica. Onde é que essa retórica circula? A retórica está instalada nos livros, na comunicação cotidiana, em tudo que se mobiliza para o fim comunicacional. Então, o fator desinformação, ele é um elemento, assim, pós-verdade, mas o que é? Né? Na pós-verdade, o que eu acho é mais importante do que o fato. Então, o que significa isso? Eu retiro, né, essa noção de verdade clássica, como a gente conhece, do fato em si, da ciência, da academia, e promovo um deslocamento para a minha retórica. Se a retórica é bem construída, não necessariamente eu preciso falar a verdade. Basta que ela seja bem construída e eu vou criando aí uma série de artifícios, de ações. Então, veja bem, como é que, objetivamente, a gente pode falar em desinformação? Como é que ela circula nas fake news? Para a gente identificar. Se a gente lida, né, nós que lidamos com a representação descritiva e temática, olha, hoje a gente sabe que eles lidam com a divisão. Na realidade, toda a informação que a gente pega, ela tem uma ponta de verdade. Né? A melhor mentira é aquela que tem uma parte de verdade e o resto é mentira. Sim. Então, essa estratégia, assim, violenta que eu tenho visto e acompanhado. O texto é dividido, o texto é suprimido, o texto, ele é encaminhado com provocações, os famosos trolls, né, como eles falam, os provocadores de plantão, que fazem aquelas manchetes chamativas. Então, isso aí, na realidade, alguns textos amplificam os conteúdos. Então, divisão, supressão, provocação e amplificação de conteúdo. Isso é desinformação pura. Sim. Não, e Lucileide, quando você fala, e você imagina que, às vezes, essa parte é muito interessante você falar, a parte que a gente, dentro daquilo que a gente está vendo, tem algum trecho é verdade, porque a pessoa, ela pega aquele trecho de verdade e transforma de um jeito, mudando o sentido totalmente daquilo, e aí até o autor também traz como que isso está tudo mascarado de um jeito para ficar belo, para ficar atrativo, para a gente ter vontade de ler, de querer fazer, que também que é o que mais a gente está vendo, né? A gente está vendo coisas lindas, e aí você vai ver, meu Deus, isso não é dessa pessoa, por que essa pessoa está falando isso? Ou pega, descontextualiza. O que a gente vem retomando aqui o texto, lá na página... Eliane, se você quiser trocar o texto, colocar o texto aí, por favor. Aí, lá na página 201, ele vem e fala assim, a informação enfurecida nas culturas impressas digitais. E aí ele vem traçando, né, mostrando a preocupação de Ortega, que eu acho até, ele faz uma fala, assim, bastante forte aqui, no último parágrafo, que ele fala assim, paralelamente às facilidades de impressão de grande tiragem e baixo custo que culminaram em um sem fim de livros publicados, cresceram também as preocupações em relação à qualidade do material impresso. Ortega é bastante enfático ao afirmar que a existência, conservação de livros, aí abre aspas, isso que eu achei assim, inúteis ou estúpidos, constitui um lastro a mais para a humanidade, que já anda excessivamente curvada sob o peso de outras cargas. Então, ele traz um adjetivo muito forte, né? Livros inúteis, mas ao mesmo tempo ele fala que são livros que pode até usar a palavra viciosos, e que quando mal escrito, um amigo silencioso que aborrece, e que pode, mesmo quando bem escrito, desencadear tragédias. Aí ele cita o exemplo. Nossa, eu gostei disso, ficou todo mundo parecendo. Aí ele vai e cita, inclusive, pessoas que leem, porque isso influencia, né? As pessoas leem,
determinado assunto, por isso que a gente, enquanto bibliotecário, eu vou puxar para a biblioteca escolar, a gente está sempre tomando cuidado no que o aluno lê, porque aquilo que ele lê influencia nele. Você não vê as secretarias de educação, então, inclusive, o governo cerceou um livro, a tal da Emengarda, né, que estava dentro do programa do próprio governo, que eles mesmos que escolheram, a quê? Esse livro não pode ser lido porque ele influencia, ele trabalha, ele dá a entender um incesto, pai e filho, né? E aí você pega e você está diante de uma coisa, você retira, você é um profissional e segue dentro de uma estrutura hierárquica, você tem que seguir o que a prefeitura está dizendo. Você retira o livro da prateleira, guarda, porque... Só que o que acontece? Aquela informação daquele livro é descontextualizada do momento, porque apesar de Vânia, você leria? Não, mas talvez os nossos alunos estejam imaturos para entender o que aquele livro, que é um conto da época de outra cultura, de um tempo passado, e aí você pegou toda a situação do livro e contextualizou para o momento, é seu, ideológico seu, não vai por causa disso e disso e disso. Então, e aí isso é muito perigoso, porque aconteceu o que aconteceu na Bienal, por conta da informação que eu não quero que você tenha, eu fui lá e mandei retirar da Bienal todos os livros, que foi o do Marvel, né? Não sei se o pessoal tá lembrado disso, não sei se vocês viram essa notícia. Entendeu? Da informação que continha dentro dos quadrinhos do Marvel, que foi retirado, só que quando soube que iria ser, como é que fala a palavra? Vetado, não? Como chama, gente, a palavra? Quando você veta, não é vetar, não, fala aí. Ninguém lembra? É uma palavra que foi proibido esse livro. Censurado. Isso, censurado. Censurado, Isso. Quando o livro foi censurado, as pessoas correram lá para ver o que é que tem de censura naquele livro, entende? E aí você vê a manipulação da informação. E aí vem Ortega e fala que essa coisa, até ele usa uma palavra assim, aqui no texto, assim é que a informação digitalizada potencializou o caráter enfurecido da informação em relação aos seus aspectos quantitativos e qualitativos. Aí ele fala até digitalizada, nem sei se até me chamou a atenção esse conceito, porque às vezes não é digitalizada, você pega e uma informação que está impressa e digitaliza. E uma informação digital, me corrijam vocês, eu gostaria até de ouvir vocês, o que vocês pensam disso, é a informação que nasce digital. Por exemplo, um e-book. Ele pode ser impresso, mas ele nasceu e-book. Então, tem essa coisa. Então, ele traz que isso é potencializado pela questão digital. E aí, ele vem, também traz na página 203, ele faz uma outra pontuação aqui, é um outro problema que ele vê. Quando você vem aqui, dessa forma, os problemas em relação à filtragem da informação relevante, bem como o uso crítico da informação, permanecem desafiadores ao bibliotecário. Ou seja, ele coloca, igual ele já vem pontuando que isso é um papel do bibliotecário, que ele precisa ficar atento a isso, ele vem e fala que esse uso crítico é papel nosso. E aí, ele pega e pontua mais ainda que os problemas advindos dessa leitura que o povo faz, da parte superficial, que vem da informação através das mídias, que gera esse problema de pós-verdade, porque você consome rápido, você não filtra e você insiste. Então, o texto, ele no item
203, ele pontua que o conceito de verdade, que é a página 203, parágrafo 2, o conceito de verdade talvez seja um dos mais controvertidos e relativizados, em especial nos tempos em que vivemos. A concepção do que é verdadeiro depende de diversas variáveis ligadas a fatores que envolvem os sistemas de valores de cada pessoa, sua existência e percepção. Então, Arimateia, você está vendo que ele também tenta, o autor tenta trazer um conceito para a verdade, para a pós-verdade, e ao mesmo tempo ele afirma, eu acredito, que ele fala que isso depende dos fatores ligados das questões culturais de cada um, é o que eu estava falando anteriormente. Então, como você vai assimilar isso como verdade ou não, isso depende de cada pessoa. Então, nesse capítulo, o autor, ele vem e fala do que é verdade, né, segundo Chauí, elenca algumas coisas, mas fala que não é discussão, que ele não quer entrar nesse campo da discussão filosófica, mas que isso faz parte, aplicável aplicável agora, para os tempos atuais, e que essa informação oferecida desse fenômeno do pós-verdade, ela busca evidenciar conformidades com os fatos e foca na essência ao invés da aparência. Trariam indicadores mais seguros para uma análise crítica quanto à veracidade da informação. Então, ela infelizmente ou felizmente, nós não vamos poder ficar sem discutir a verdade com um viés filosófico, né? Eu acho que eu estou até achando, assim, eu não achei muitas coisas, eu não sei, vocês gostariam de ouvir, como filósofos, se eles estão debatendo esse fenômeno da pós-verdade. Quando eu falei com o Donato, eu acho que ele falou assim, mas eu tenho que debater, isso foi uma coisa que a pessoa criou, isso não tem corrente filosófica, isso é um achismo. Ele fez algumas ponderações que aí ele foi falando de liberdade, livre-arbítrio, e foi falando sobre ética, entendeu? Então, o que seria muito interessante ouvir essa discussão, trazer essa visão da verdade filosófica para a nossa discussão, enquanto bibliotecários, profissionais da informação, para levantar. Em relação ao que foi trabalhado o texto, eu acho muito interessante os conceitos de pós-verdade, fake news. A gente fala muito deles, mas, de fato, ele é uma coisa um pouco nova para a gente, do ponto de vista de conceito, né? Influencia, assim, está muito relacionada, que não é desinformação, mas está relacionada, assim, à desinformação, que é uma coisa que sempre aconteceu também, e às vezes até de um ponto de vista oficial, ou seja, o governo sempre trabalharam com informação no sentido de desinformar também. As grandes potências, principalmente, a época de Guerra Fria, trabalhavam muito com isso também. O que eu acho bacana do texto é a questão do que a gente pode fazer nesse sentido. No que tange a questão desse grupo de pesquisa, eu acho que o terceiro ponto que ele trabalha é a questão da mediação e da competência. Competência em informação, competência leitora, que é o que trata o que é importante nesse nosso grupo, que é um grupo que discute essa temática. Nós temos outros grupos no departamento que trabalham com a organização, tem um grupo lá em inglês, por exemplo, que trabalha com a parte de editoração, né, que é a segunda parte, e essa parte de competência é a parte da gente. Uma parte, eu sou novo no grupo, estou entrando agora, estou começando a ler mais sobre o tema, e agradeço o convite de participar do grupo, e o Mary. E foi até enviado pela sua aluna o convite no dia, eu já tinha participado de outras reuniões. Eu peço desculpa por ter que sair um pouco antes, tá? Já estou me convocando aqui para outra reunião, eu sou o representante de pais no conselho de escola, e tem uma confusão na escola, eu tenho que participar. Um abraço. Obrigada, Arimateia, pela sua presença. Nada. Um abraço. Olha só, é porque, assim, eu gostei muito do texto desde o início, até porque eu trabalho com o texto de Ortega y Gasset lá em Fundamentos de Biblioteconomia, todos os períodos, os calouros, né, porque a gente trabalha o tema da missão do bibliotecário, e realmente o texto dele, né, o discurso que ele proferiu lá em 35, realmente ainda é bem atual, só fazendo algumas atualizações, porque ele fala muito de livro, que era o suporte que, né, predominava na época. Eu sempre falo para os alunos, né, hoje não é só livro, é qualquer suporte informacional, então é informação, não é livro, né, é informação.
Então, fazendo algumas atualizações, o texto dele é um texto realmente muito atual e muito interessante. As coisas que ele coloca, não sendo bibliotecário, para os bibliotecários, meio que puxão de orelha mesmo, Sim. E eu acho interessante porque eu acho que hoje em dia o que a gente tem que se preocupar é justamente com isso. Esse ponto, né, esse terceiro ponto aí, que o final já, que ele vai falar da competência em informação. Eu acho que esse hoje é um grande desafio do profissional bibliotecário, de levar as pessoas a terem essa competência, justamente para não caírem na desinformação, nas fake news, pós-verdade, as coisas todas que a gente está conversando aqui. E, assim, eu acho muito interessante, porque, igual, quando começou essa pandemia, né, que aí nós tivemos que nos afastar lá das atividades da universidade, não teve mais aula, um aluno que foi meu calouro período passado, entrou em contato comigo, começou a conversar comigo, professora, mas o que você está achando sobre isso? Porque está tudo fechado, mas as bibliotecas não podem fechar. Então, assim, eu acho que as bibliotecas têm que fazer alguma coisa além, né, de fechar. O que mais que elas podem fazer? Aí ele começou a colocar algumas questões que ele achava interessante. Falou, eu achei legal a Central não estar cobrando multa da gente, porque a gente não pode entregar o livro, mas o que a Central pode fazer enquanto biblioteca? Ele sabe, muito interessante. E ele tem toda a razão. O que nós, nesse momento, né, que a gente vive, sim, de uma sociedade da informação e do conhecimento, o que nós, profissionais, estamos fazendo em relação a isso? Né? Qual é o papel do bibliotecário neste momento? Em que ele está vendo esses grupos que a UFES, né, estão aí trabalhando juntos, né, de várias áreas em prol, né, de tentar ajudar, né, nesse momento que a gente está vivendo, e o que nós estamos fazendo? Às vezes eu fico assim me perguntando, falo, gente, a biblioteconomia tem que fazer alguma coisa, a biblioteconomia tem que se mobilizar, a gente tem que dar a nossa contribuição. Tem tantos cursos da UFES, sabe, se unindo para várias coisas, e o que nós, biblioteconomia, arquivologia, o que nós poderíamos fazer neste momento? Para ajudar também, para colaborar com a sociedade, para reverter para ela, né, os nossos conhecimentos e saberes, porque a universidade é isso, não é? A gente não trabalha em prol da sociedade, não é para eles, e o que a gente está fazendo? Sabe? Aí esse aluno começou a questionar comigo, né, eu já vinha mesmo incomodada com essas coisas, aí pensando junto com ele, que é um aluno de segundo período, começando o segundo período, mas com a mente já, né, bem aberta, muito novinho, inclusive, menino, né, saiu agora da adolescência, mas já bem crítico, isso é muito interessante, porque ele tem toda a razão, sabe? Então, em que nós estamos colaborando nesse momento para que as pessoas sejam melhor informadas? Para que elas não sejam, então, desinformadas ou caiam em uma fake news, né, ou vão aí pelo lado de uma pós-verdade, né? Qual é o noo papel? Porque o livro é isso, é a missão do bibliotecário, é isso que Ortega fala o tempo todo, do início ao fim. Né? E qual é a missão do bibliotecário? Né? E ele vai colocar várias características e várias competências, que aqui no texto elas não foram citadas, porque esse texto é específico para essa questão, né, de pós-verdade, enfim. Mas ele traz várias competências que o bibliotecário deveria ter para cumprir a sua missão, sabe? E aí, qual é a nossa missão nesse momento aí de Covid-19? Qual é a nossa missão? O que a gente está fazendo? Nós estamos cumprindo a nossa missão de profissionais da informação? Então, acho que esse é um questionamento que a gente tem que se fazer, e não só se questionar, mas buscar respostas, né? Buscar respostas a isso. E aí, bibliotecários, e aí, professores de biblioteconomia, e aí, a área de informação? Qual é a nossa contribuição nesse momento? O que a gente tem feito, o que a gente vai continuar fazendo, o que a gente pode fazer além do que a gente já tem feito, para que fique também registrado o nosso valor, porque a gente não quer tanto ser valorizado, ser reconhecido, a gente não fala tanto sobre isso. Essa é uma oportunidade, esse é o momento que a gente pode mostrar o que é um bibliotecário, o que ele faz, em que ele pode ajudar, para que ele serve, por que ele existe, porque essa profissão já existe há tanto tempo e ela não acaba, ela vai se, né, refazendo, ela vai se reinventando, mas ela não acaba. Então, por quê? Né? Então, é nesse momento, acho que a gente deveria realmente levantar a nossa bandeira, a bandeira da área de informação, e mostrar a que o bibliotecário, então, ele presta, para que ele serve, por que ele, né, essa profissão ela ainda é importante. Eu acho que é um momento, assim, ímpar, que nós devemos realmente mostrar à sociedade quem nós somos. Aqui, Bela, eu estou chocada. 1935, esse cara é um visionário, né? Vamos combinar. Eu estou chocada. Eu amei esse texto. Eu baixei ele aqui, tá, Vânia, para eu ler depois com mais calma.
Porque eu acho que a gente tem que se perguntar mesmo qual é a nossa posição. Gente, o que é que nós estamos fazendo? Né? Eu estou, assim, apaixonada por esse texto. E eu, lá no congresso, eu fui buscar todas as palestras sobre fake news. Eu só vi fake news, gente. A única diferente que eu vi foi da Eliana, a apresentação dela, porque aí ia ser muito, né, eu não ver a apresentação da Eliana. Mas o resto foi só sobre fake news. E eu fiquei chocada, assim, com esse cara agora, e eu lembrei da fala de um jornalista, acho que era de São Paulo, ele fala que as fake news estão aí, que Getúlio já usava fake news, sabe? Ele fez um apanhado na história política do Brasil, maravilhosa sobre as fake news, sabe? Não é coisa nova, não. Ela está num outro formato, ela está num outro suporte, ela agora está na internet, mas era através de muitas outras coisas, né? Diferentes, era no papel, né? Gente, muito bom. Parabéns, Vânia, gostei. Obrigado, colegas. Agora eu tenho que me retirar, tá? Desde que eu entrei, eu estou me perguntando o que eu posso fazer eu, enquanto bibliotecária da biblioteca escolar. E aí, Carla, eu me deparei com tantas questões difíceis, porque a primeira questão eu me deparei foi com os direitos autorais, que eu não poderia fazer algo macro. O máximo que eu poderia fazer era micro, e mesmo assim, esse micro, se alguém gravasse, isso eticamente para mim poderia ter problema. Um exemplo clássico, eu até discuti isso com a Mary, né? Pegar um livro e contar a história e mostrar para vocês. Isso, a Honey estava fazendo isso, e a Honey descobriu, quando ela foi pedir autorização da editora, a editora, não, você não pode fazer isso, você pode ler o livro, mas você não pode mostrar a imagem do livro. Pelas discussões, a gente vê, na verdade, que embora esse conceito já exista, né, a pós-verdade, quer dizer, não um conceito do modo como nós trazemos hoje com a questão das tecnologias, que aí muda tudo, mas como que é importante, na verdade, esse debate com as áreas conexas, né? Então, Vânia, tem o Donato, que eu acho ele maravilhoso para trabalhar o aspecto filosófico, né? Tem o professor que eu sugeri, que é o Júlio Pompeu, que ele já trabalha mais uma abordagem na área do direito, da ética, muito interessante. Então, se a gente procura, a gente identifica várias áreas, né, que são áreas conexas e que, na verdade, contribuem para que a gente consiga construir o nosso conceito de pós-verdade dentro da ciência da informação, entendeu? Ouvindo outros especialistas de outras áreas, né, o que já se construiu em cada área deles. Então, eu acho que essas palestras, essas pessoas que nós vamos convidar, é muito importante que esse debate, ele seja, é fundamental que esse debate, ele seja realizado, né, para que a gente possa construir esses conceitos da ciência da informação a partir de concepções de outras áreas, quer dizer, de áreas conexas, da filosofia, da psicologia, até mesmo da pedagogia, né? Até mesmo da pedagogia, da filosofia. Então, são contribuições de outras áreas, e hoje a gente não constrói nada só, porque a gente não fica bitolado, né, com aquele pensamento obtuso, a gente só vai ver a nossa área. Então, vamos ouvir o discurso de outras áreas também, para ver o que isso pode agregar, né, essas áreas conexas podem agregar para a ciência da informação. Então, eu acho que isso pode enriquecer muitos debates, né? E como o Mary disse, a gente não pode mais continuar do mesmo modo como nós vimos fazendo, né, construindo. Então, por isso que eu acho que o pessoal da pedagogia também, eles são importantes nessa questão de produção de conteúdo, sabe? Como que a gente vai aprender isso, né? E a gente fica, muitas vezes, enquanto docente, a gente, às vezes, não tem um aprendizado e a gente vai aprendendo na cacetada, né? Igual as webconferências, não é isso que ocorre? Então, acho que é muito interessante também, seria se pensar a contribuição da área de educação, né? Pós-verdade já existe desde o tempo, na verdade, da escravidão, né? Olha só, quanta coisa, quanta não verdade, né? Isso sempre existiu. Agora, a irrupção das tecnologias faz a gente ver o problema, né, de outra maneira, mas o problema sempre existiu. E agora a gente precisa de reconstruir esse conceito de verdade, de para nós, a ciência da informação. E isso pode ser muito, essas áreas conexas, elas podem trazer muita contribuição para nós.
agora a gente está sendo obrigado a aprender tudo na área digital, né? O que aconteceu com todo mundo? Quem tinha rejeição à tecnologia teve que se adequar, e até tem muitos colegas bibliotecários que não querem, e de repente você se vê obrigado a se adequar, para você mexer. Quantos a gente testou, né, Mary? Quantas vezes a gente estava testando e o troço não funcionava, e na hora que vai acontecer o troço vai e para, e aí você fica pensando, por um lado, eu até gostei, você sabe por quê? Porque ele fez a gente movimentar e fazer, ela falou assim, o texto traz a questão das competências, né? E aí, você precisa saber algumas coisas, então você vai ter que, sim, desenvolver algumas habilidades, algumas competências, para você conseguir se inserir nisso, porque o mercado está aí, o computador está aí, a internet está aí, o jeito de fazer as coisas mudou, mas aí a gente sabe. Aí vem ele falar, você precisa ter equipes multidisciplinares. Isso eu já vejo quando eu faço projeto cultural. Eu acho que a equipe multidisciplinar, ela resolve os problemas do projeto. Então, eu acredito que nós, enquanto bibliotecários, a gente não vai ser conhecedores de tudo, mas a gente faz o quê? A gente se alia a outros colegas para poder conseguir fazer alguma coisa, que é cumprir a missão de forma, eu acho que com competência, né? A palavra competência mesmo da palavra. Você consegue cumprir a missão de forma ao pé da letra. Então, não saber tudo, isso vai ser fato, as pessoas não sabem mesmo, não. Você vê, eu só fui saber do livro, eu já sabia, a gente já discute sempre sobre o direito autoral, a lei, ela tem um formatinho muito enxutinho, porque aí você fala, tá, a gente sabe que não pode isso, mas e se eu fizer isso, será que dá? E aí começou uma outra discussão, eu acho que até uma discussão, Mary, que a gente podia pôr, não sei se a Eliana concorda, que eu não sei como é que está a Vila Velha lidando com isso, que é a questão do livro, como que eu vou fazer? Se eu para poder contar a história, eu não posso usar livro, eu vou ter que usar um que seja direito público, senão eu não posso. E aí, foi muito, vou falar para vocês, avassalador em mim, porque eu já tinha N livros que eu iria usar com as crianças. Quando se lida com criança, com o primeiro ou quinto, por exemplo, eles são muito visuais. Então, você tem que mostrar, e aí, como que você faz? Porque uma coisa é a gente estar aqui, discutindo, não precisou do slide para a gente discutir, a gente coloca o texto lá, tá, todo mundo é maduro e vamos lá, entendeu? Mas isso se trata de outro público, aquele público nosso, que o texto fala, que você tem que se adequar para aquele público seu. E aí, como que você vai fazer? O que estão fazendo? O que todo mundo está fazendo? Aí até eu iria convidar a Hanley para ela vir participar com a gente, porque foi muito lindo, ela está se reinventando, porque ela não abre mão de contar a história do jeito daquele livro específico. Eu achei maravilhoso isso nela, entendeu? Aí eu falei assim, ela é leitura de mundo também, né, Vânia? Sim, é porque ela, na verdade, ela se viu assim, ela, de fato, ela pôs para mim, quando a gente dialogou sobre isso, que ela queria fazer a missão do bibliotecário, eu tenho como missão isso, Vânia, então eu vou ter que me reinventar. Então, ela cumpriu essas etapas que o texto trouxe, que ela se reinventou, ela se aliou, ela foi lá, ela interferiu e está atingindo o objetivo quem? Atender os alunos da turminha dela, da escola dela. E isso está sendo maravilhoso. Então, quantos de nós estamos fazendo isso? Porque, para mim, está sendo fácil. Eliana manda para mim um material, eu coloco. O mais importante é a gente ficar questionando, ficar conversando, ficar falando sobre a pós-verdade e tal, é a gente se cobrar o que eu posso fazer enquanto profissional, né? Eu, primeiro. Sim. Porque no texto, quando o Ortega coloca lá essa revolução, explosão bibliográfica, no tempo dele mais atual hoje na parte tecnológica. Mas o desafio do profissional é o mesmo, né?
qual é a missão? No final do texto, ele coloca que o maior desafio para o bibliotecário nos dias atuais é cumprir essa missão de orientar para o uso crítico da informação, buscando solucionar, né, os problemas do nosso usuário, os questionamentos, ou seja, mediar o desenvolvimento da competência da informação. Sim. Então, se é o uso crítico da informação e mediar a informação, a gente volta mais ainda do que Ortega, a gente volta lá nas 5 leis de Ranganatha. Sim! Cada leitor seu livro, cada livro seu leitor, e poupa o tempo do leitor. Né? Então a gente vai lá, quando eu estava lendo isso, eu falei assim, gente, aqui está Ranganatha puro. Então, assim, eu falo para o biblioteca escolar, você trabalhar essa questão aí, o uso crítico da informação, com aluninho do primeiro ano, com aluno do 9º ano EJA, que são públicos diferentes, e é desafiador. Por isso que eu concordo quando ele coloca lá, né? Que é o maior desafio do profissional hoje. Então, assim, cada um tem que tomar para si e disparar. Eu achei assim o máximo que Marilene e Patrícia colocaram o folder, ajuda a gente, Mary ajudou, eu ajudei. E é isso aí, ela postou lá nas páginas do Facebook das escolas, colocou nos grupos dos amigos, é isso que o profissional tem que fazer. Eu, enquanto estou lá na secretaria, tenho o site lá para desenvolvimento das atividades, para postar as atividades para os alunos do 1º ao 9º ano EJA. Eu falei, epa, cadê? Vamos colocar uma página aí também para leitura. E aí, acharam interessante colocar a página da leitura. O que a gente está colocando lá? Livros, inclusive, que falam sobre o uso da biblioteca escolar. Então, a gente está aproveitando a ferramenta para poder falar sobre a biblioteca, para o uso da biblioteca. De que forma? Uma forma lúdica. Convido até vocês para entrarem lá e olhar depois. Tem um vídeo muito interessante, tem livros falando sobre isso. Então é isso, gente. A gente, nos nossos espaços, a gente está inserindo essas informações. Uso crítico da informação, trabalhar a competência da informação e o que ele fala muito no texto, que é o aprender a aprender, para que o nosso usuário, independente da biblioteca que ele esteja inserida, ele possa saber usar a informação de forma crítica e ser autônomo. Então, acho que a nossa missão é essa, é fazer com que a pessoa que a gente convive seja autônoma, né? Independente da idade. Aí, em casa, é super engraçado. Meu marido, hoje mesmo, compartilhou um texto comigo, e aí eu disse assim, de onde você tirou? Aí ele olhou com uma cara assim para mim, da fonte, não, porque tipo assim, sempre pergunto, né? Então é isso, assim, minha contribuição breve, né? Essa provocação aí que Carlos colocou, eu sempre tenho muito presente, né? E eu fico assim, bem assim latente, o que eu posso fazer, né? E a gente tentar, de alguma forma, onde a gente estiver, tentar contribuir o máximo. E aí eu queria até parabenizar a Viviane, né, pela atividade que ela está fazendo, ação cultural com os seus alunos lá. Queria até entender um pouco mais, se eu puder compartilhar. Eu também, queria entender. Eu fiquei, assim, curiosa. Inclusive, Viviane, você está em Montanha, né? Se eu não me engano, a prefeita lá é Iraci, não é isso? Prefeita de Montanha é Iraci. É isso mesmo. Isso mesmo. Iraci já foi secretária de educação aqui em Vila Velha, trabalhei com ela. Pessoa, assim, muito ligada à educação. O que você puder fazer enquanto IFES com a prefeitura, você vai ter todo o apoio de Iraci, tá? Busca lá, se você já não fez isso, cutuca lá Iraci, que ela vai dar apoio para vocês no que precisar. Ela é professora e ela gosta muito da área da educação. No IFES de Montanha, eu vejo assim, bastante apoio para a biblioteca estar desenvolvendo ações junto aos alunos, né? Inclusive, agora, a Coordenadoria de Atenção à Comunidade
está desenvolvendo uma série de projetos e a biblioteca entrou junto, desenvolvendo projetos à distância, priorizando o WhatsApp, né, que é um meio de informação acessível para a maioria dos alunos, né, que muitos deles têm planos de dados que não permitem acesso a várias plataformas, que só permitem acesso ao WhatsApp. Então, a gente está priorizando compartilhar informações sobre literatura, sobre teatro, cinema, e aí a gente abre roda de discussão, a gente compartilha com eles também formas de conseguir se concentrar melhor, ajudar eles a focar melhor nos estudos, ensinar como a leitura pode ajudar eles nos estudos, ajudar a escrever uma redação melhor. E aí a gente está com um projeto também de fazer lives semanais temáticas. E a biblioteca está querendo fazer temas tipo literatura medieval, e aí linkar isso com a realidade deles.